Bom dia! 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. No vídeo de ontem, mostrei ali aquele meu encontro com um evangélico lá em Recife, capital de Pernambuco, a linda cidade de Recife. E ali eu me encontrei com um evangélico distribuindo folhetos, e ele me passou um folheto. Então, no vídeo de ontem, estudamos aí o teor daquele folheto. Muito bem, ali já era por volta de quase 2 horas da tarde, 14 horas. Eu já estava indo em caminho ali da praça Marco Zero, lá em Recife. E ali eu já estava com fome, não é? Quase 2 horas. E fui almoçar em um restaurante ali, depois de receber o folheto do evangélico. Eu almocei lá em um restaurante. Muito bem, então fizemos aí o estudo do folheto. Quando eu estava lá na praça Marco Zero, eu recebi outro folheto, outro evangélico lá, trabalhando de graça para a igreja, sendo explorado por sua igreja. Trabalho não remunerado. A pessoa lá, o pobre, exposto ao sol, com fome e sede, distribuindo folhetos, conseguindo fiéis para a igreja. E aí a igreja faturando dinheiro com dízimos, ofertas e doações. Então, recebi lá na Praça Marco Zero, em seguida, recebi outro folheto evangélico. E aqui está, guardei também. Não filmei ali o recebimento deste folheto aqui, não fiz a filmagem porque a câmera já estava desligada no meu bolso. E aqui está, mais um folheto que recebi de um evangélico. E o título aqui, a pergunta é: qual é o caminho da salvação? Qual é o caminho da salvação? Veja, uma estrada aqui, a foto de uma estrada. E aqui, ó aqui, o texto do folheto evangélico aqui, o texto. Então, eu passei aqui para o quadro, na íntegra, tudo que está escrito aqui, ó. E vamos analisar mais uma bobagem evangélica. Entendeu? E estudamos isso com responsabilidade. Estudamos isso com honestidade. O objetivo aqui deste canal não é menosprezar as pessoas, é mostrar a ignorância do texto, entendeu? Esse é o objetivo aqui do canal. Aqui, neste canal, não existe ódio, não existe vingança. Aqui apenas a paz, aqui apenas o amor. E poucas pessoas conhecem essa palavra amor. O cristianismo não sabe o que é amor. E é o que vamos analisar aqui com este folheto. Entendido isso aí? Entendido aí, meu amigo Eliseu? Vamos aqui ao estudo de mais um folheto evangélico. Vamos lá. Muito bem. Temos aí no centro, acima, Recife, capital de Pernambuco. Estive lá, eu estava hospedado em Porto de Galinhas. Peguei um ônibus da empresa São Judas Tadeu, lá em Porto de Galinhas. Peguei um ônibus ao lado do supermercado Soberano e paguei apenas R$ 20,40 até Recife, 58 quilômetros. Muito bem, peguei o ônibus ali, 8 horas da manhã. Quando foi 9 horas, eu já estava em Recife. Desci lá no cais de Santa Rita. O José Hermes, meu grande amigo, que mora em Recife, conhece muito bem o cais de Santa Rita. Então, eu desci ali e passei a filmar um pouco da cidade no centro, ali ao lado do rio Capibaribe. E os vídeos que eu fiz lá em Porto de Galinhas, principalmente, e em Recife, são 30 vídeos e eles já estão aí em meu canal, para que você conheça um pouco sobre Porto de Galinhas. Pois bem, então naquele dia 11 de fevereiro
deste mês, pela manhã, 8 da manhã, eu estava já em Recife, ali 9 horas, cheguei lá 9 horas e passei a filmar. E mostrei no vídeo de ontem que é um folheto que eu recebi de um evangélico lá na Ponte de Ferro, Ponte Metálica. Já fiz o vídeo sobre aquele folheto. E caminhando, ali quase 2 horas da tarde, fui almoçar. E depois do almoço, estava na Praça Marco Zero e ali outro evangélico me passou outro folheto, que é esse aqui que a gente vai estudar. Então veja aí a letra A, à esquerda. Um evangélico e o folheto, mais um folheto. E aí está a letra B de bola, o folheto que mostrei aqui. A pergunta é: qual é o caminho da salvação? Eis aí a pergunta no folheto. O caminho da salvação, qual é? Aí transcrevi o que está lá. Vamos ler. Qual é o caminho da salvação? As boas obras? A religião? A caridade? Quem derrubaria um elefante atirando-lhe um grão de feijão no estilingue? Quem pescaria uma baleia com um anzol de lambari? Quem conseguiria chegar à lua no teco-teco? Quem subiria no pico do Everest numa escada de bambu? Quem arrancaria um pé de jequitibá de 50 metros de altura com uma machadinha de plástico? Quem quebraria a barreira de som nos 100 metros rasos? Conclui que, se alguém fizer isso, chegará ao céu pelo esforço próprio. O caminho da salvação é Jesus. Não há outro. Sem ele, você jamais será salvo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Você deseja entregar-lhe a vida? E aí, sim, para você colocar o X, ou não. Então, ore. Jesus, eu o recebo em minha vida como o meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, salva-me. Amém. Leia a Bíblia e vá a uma igreja cristã. Fecha aspas aí. Gente, tudo o que está aí é o que está no folheto. Entendeu? Uma pessoa inteligente lendo isso aí já vê que o texto é muito bobo. O texto é muito infantil. Qualquer pessoa inteligente já vê isso aí. Entendeu? Já vê isso aí. Então todo o texto tem que ser analisado. Todo o texto tem que ser estudado a fundo para ver se traz uma verdade ou não. Não é isso? Não é isso, Eliseu, meu amigo Eliseu? Eliseu é um grande especialista na área da hipnose. Ele é um hipnoterapeuta. Não é isso, Eliseu? Está entendendo, não é, Eliseu? Pois bem. Então aí está, gente, o texto. Veja a bobagem no texto. Vamos aqui ver alguns trechos aqui. Veja aqui o início. Qual é o caminho da salvação? Será que o caminho da salvação são as boas obras que uma pessoa vem a fazer? Será que é isso? Será que o caminho da salvação é a religião? Será que o caminho da salvação é a caridade? Veja aí. Aí vem aí as bobagens. Quem derrubaria um elefante atirando-lhe um grão de feijão no estilingue? Você pega um grão de feijão, coloca no estilingue, numa baladeira, puxa. Ninguém consegue matar um elefante assim, não é mesmo? E aí vem, quem pescaria uma baleia com um anzol de lambari? Lambari, uma espécie de peixe, lambari, um peixe pequeno. Então, um anzol mata um lambari, mas um anzol não mata uma baleia, não é isso? É o que quer dizer aí. E vem mais. Quem conseguiria chegar à Lua no teco-teco? Teco-teco é um avião pequeno.
Então é impossível uma pessoa chegar à Lua em um avião pequeno, entendeu? E até mesmo em um avião grande. Ninguém chega à Lua em avião. É preciso foguete. E aí vem, quem subiria no pico do Everest numa escada de bambu? Impossível, né? Uma pessoa subir no pico do Everest, na parte mais alta do monte, numa escada de bambu. E aí a pergunta, quem arrancaria um pé de jequitibá de 50 metros de altura com uma machadinha de plástico? Também impossível, não é? Uma pessoa com uma machadinha, um machado de plástico, derrubar uma árvore sequer, principalmente a árvore jequitibá, que tem troncos grossos. Vem mais a pergunta aí, no centro. Quem quebraria a barreira de som nos 100 metros rasos? Impossível, né? Uma pessoa jamais quebraria a barreira do som caminhando aí ou correndo 100 metros rasos. E aí vem a conclusão aí no folheto. Veja que o folheto é muito bobo, é muito infantil. Só mesmo uma pessoa com problemas mentais para acreditar no que está aí. Então veja, aí o folheto diz assim: conclui que se alguém fizer isso, chegará ao céu pelo esforço próprio. Aí vem, o caminho da salvação é Jesus. Não há outro. Sem ele, ou seja, sem Jesus, você jamais será salvo. Você será condenado se não acreditar em Jesus. Veja a maldade do cristianismo. E aí diz no texto, disse Jesus, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí está lá, João 14:6. E o folheto diz aí, traz a pergunta, você deseja entregar-lhe a vida? Ou seja, você deseja entregar sua vida a Jesus? E aí vem os espaços aí, sim ou não, para que a pessoa que venha ler o folheto decida. E aí vem um recado, então ore, faça uma oração. É a oração assim, Jesus, eu o recebo em minha vida como o meu Senhor. Jesus, eu o recebo em minha vida como o meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, salva-me. Amém. E aí, lá no folheto está escrito abaixo assim, leia a Bíblia e vá a uma igreja cristã. Isso aí, gente, é mais uma propaganda do cristianismo, igreja cristã. Esse folheto aí, ele é entregue a várias pessoas para que aquelas pessoas ali, elas, no futuro, para que elas vão a uma igreja cristã. E ali a igreja vai ficar mais rica ainda, com mais um membro. E aí, dízimos, ofertas e doações. E a pessoa que entrega o folheto, coitada, não recebe R$1 sequer. Fica exposta ao sol, manhã e tarde, com fome e com sede. A igreja sequer dá uma ajuda a essas pessoas. Isso é uma desumanidade sem fim. Muito bem, então vamos aí explicar aí. Veja o folheto, aqui abaixo no centro. O folheto, pequeno texto, traz uma pergunta e uma resposta. Veja aqui abaixo no centro. Qual é a pergunta? Aí está. Qual é o caminho da salvação? Qual é? Qual é o único caminho da salvação, hein? E a resposta aí do folheto, Jesus. O folheto está dizendo a quem o lê que o único caminho da salvação é Jesus. Então vamos analisar isso aí. Veja agora acima, letra C, Jesus. E vou trazer aqui o que está no folheto. O folheto diz, veja lá, sem ele, ou seja, sem Jesus, você jamais será salvo. Então veja, se você não estiver com Jesus, se você não for um cristão, entendeu? Quando morrer, você será condenado. Veja a maldade do cristianismo. Se uma pessoa não aceita Jesus, se uma pessoa, por mais boa que seja na terra, não acredita em Jesus, essa pessoa, quando morrer, será condenada eternamente ao fogo eterno do inferno.
E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Você entendeu isso aí? Eliseu? E aí, Eliseu? Está entendendo? Tudo bem. Gente, isso é de uma maldade sem fim. O cristianismo nunca soube o que é o amor. Então vamos lá. Vamos pegar aí o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aí é o seguinte, essa passagem aí. Na lenda cristã, Jesus já havia ressuscitado, morreu e voltou a ter vida, entendeu? E aí ele se encontra com 11 discípulos, os 11, porque o Judas Iscariotes já havia morrido. Então eram 12. Morreu um, ficaram 11, não é isso? Então aí em Marcos 16, 16, Jesus se reencontra, melhor dizendo, com 11 discípulos. E Jesus diz assim para eles, para que eles propaguem o Evangelho a todos. E Jesus diz o que está aí, Marcos 16, 16. Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que coisa horrível. E veja aí, condenado a quê? Olha aí, condenado a quê? Aí Jesus vem e diz, ao fogo eterno, ao lago de fogo eterno, tortura eterna. E os cristãos, pasmem, dizem que Jesus é amor. Entendeu aí, Eliseu? Muito bem. Vejamos Mateus, capítulo 13, versículo 42. Aí, Jesus está falando para os discípulos. E Jesus diz assim, o que está aí, que aquelas pessoas que não fizerem parte do pensamento dele, aquelas pessoas serão lançadas, veja aí, na fornalha acesa, fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus aí, mais uma vez, e isso nos 4 evangelhos, Jesus pregando a tortura eterna para aqueles, principalmente, que não acreditarem nele. Entendeu? E aí está. E os lançarão, Jesus dizendo, em relação a essas pessoas que não acreditarem nele, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Viu aí? É o que eu sempre digo aqui. Estudo o cristianismo há mais de 40 anos. O cristianismo nunca foi uma religião de amor. Entendeu? Vejamos mais uma passagem aí. Não coloco mais porque o quadro é pequeno. Então veja aí em Mateus, capítulo 25, 46. Veja lá. Novamente aí Jesus preparando aí, mostrando o futuro daquelas pessoas que não acreditarem nele. E Jesus diz assim, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja a maldade aí. Então abaixo temos aí Jesus e 2 características aí de Jesus. Quando eu estou aqui analisando Jesus, eu estou indo aos 4 evangelhos. Entendeu? Estou aqui trabalhando de forma honesta, mostrando o que está na Bíblia. E aí as marcas de Jesus aí, a intolerância religiosa e a tortura eterna no fogo. Isso aí está agregado à pessoa de Jesus. Quem disser o contrário está deturpando os evangelhos. Então Jesus é a marca da intolerância religiosa. E aí Jesus é a marca da tortura eterna no fogo. Que coisa horrível. O que é a intolerância religiosa? A intolerância religiosa é proibida no Brasil. Ela é crime. Ela é crime no Brasil.
Intolerância religiosa é você não aceitar a crença de pessoas em outros deuses. Isso é intolerância religiosa. É você castigar uma pessoa por não crer em você. Entendeu? Quando você castiga uma pessoa por não crer em você, isso é intolerância religiosa. E Jesus está dizendo aí que ele é o único caminho, que sem ele você será condenado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Nunca foi. Nunca foi, e as provas estão na própria Bíblia, no Novo Testamento. Entendeu? Então, intolerância religiosa é você não aceitar a crença de outras pessoas em outros seres. Isso é intolerância religiosa. Jesus pregava que ele era o único caminho, que se você acreditar em outro ser, você será condenado e aí castigo eterno. O cristianismo trabalha com castigo, com medo. Ele impõe medo às pessoas. Ele trabalha com o medo, com a ameaça. Se você não aceitar a Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Uma religião dessa não sabe o que é amor. Quem ama não castiga. Quem ama protege. Quem ama faz carinhos. E não é isso aí atribuído a Jesus. Jesus diz: eu sou o único caminho. Sem mim, você jamais será salvo. Entendeu? Isso se chama intolerância religiosa. É a marca do cristianismo. E a tortura eterna. Que coisa horrível. Torturar eternamente uma pessoa. Castigo eterno. Eu sou contra o castigo físico ou mental. Eu sou contra o castigo físico ou mental. Sou contra. Principalmente castigo eterno. E aí está Jesus dizendo, está lá, em todas as passagens do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus dizendo, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Entendeu? Então você vê que esses folhetos aí evangélicos, os textos são medíocres. Não dá para ninguém acreditar nisso. Diante de um texto qualquer, você tem que analisar, não é mesmo, Eliseu? Você tem que analisar o texto, você tem que estudar o texto, para ver se o texto diz uma verdade ou não. E aqui estou eu peguei o folheto, trouxe o folheto para o quadro aqui, de uma forma respeitosa, e estou mostrando aqui as bobagens do folheto, e mostrando a verdade sobre Jesus, que está no próprio Novo Testamento. Entendeu? Ninguém pode ser condenado por não crer em Jesus. Entendeu? Ninguém pode ser condenado por não crer em Jesus. Ninguém pode ser condenado por não crer em Maomé. Ninguém pode ser condenado por não crer em Buda. Não pode. A crença não depende da vontade da pessoa. Entendeu? A crença não é voluntária, ela é involuntária. Não depende da vontade da pessoa. E uma pessoa não pode ser condenada, principalmente a castigo eterno, porque não crer em Jesus. Isso é uma maldade muito grande. Condenar uma pessoa à tortura eterna, ao fogo, por não crer em Jesus, que maldade! Pois essa maldade está aí empregada no próprio Jesus. O que eu estou mostrando aqui é o que está na Bíblia, no Novo Testamento. Entendeu? Então, a marca da intolerância religiosa. E aí o fogo. O cristianismo sempre gostou de fogo. Sempre. Veja a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando ela tinha poder para decidir sobre a vida das pessoas, e os protestantes também. Mas veja aí
a Igreja Católica Apostólica Romana. Viu aí, Eliseu? Quando a Igreja Católica Apostólica Romana tinha o poder de decisão sobre a vida das pessoas, ela matava. A Igreja Católica Apostólica Romana matou muitas pessoas na fogueira, em fogueiras ditas santas. Pessoas eram queimadas vivas. Viu como o cristianismo adora fogo? Então a Igreja Católica Apostólica Romana usou o fogo para matar muitas pessoas. Giordano Bruno, não é? Giordano Bruno foi levado à fogueira pelos cristãos católicos. Então o cristianismo sempre gostou de fogo. Até Jesus aí, prometendo tortura eterna no fogo, castigo eterno, para quem apenas não acreditasse nele. Viu aí? E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Gente, o que a religião faz com as pessoas é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Então estou mostrando isso aqui de forma educada e trazendo aqui a Bíblia. Nada que eu falo aqui é fora da Bíblia e principalmente aí do Novo Testamento. Então veja como esse folheto é bobo. Ele é muito ingênuo, muito infantil. E veja aqui no centro a pergunta aí: você deseja entregar-lhe a vida, ou seja, a vida a Jesus? Veja aí. E aí diz, um espaçozinho para você preencher sim ou não, ó. Está no folheto. Você deseja entregar-lhe a vida? Sim ou não? E aí diz, ó, então ore, faça uma oração aí a Jesus, ó. Ore. Veja outra ilusão das religiões e aqui também do cristianismo. A oração. Qualquer pessoa racional não precisa ser muito inteligente, não. Entendeu, Eliseu? Eliseu, olha, qualquer pessoa racional sabe que oração não tem efeito algum. Oração não serve para nada. O que resolve é a ação. Ação resolve. Oração, não. Não. Veja o Papa Francisco. O Papa Francisco não tem uma saúde boa. Ele não consegue mais caminhar. Ele não consegue estar numa cadeira de rodas. Ele tem problemas de locomoção nos quadris. Então, o Papa Francisco quase não consegue andar. Está sempre em uma cadeira de rodas. E hoje, o Papa Francisco, hoje, dia 21 de fevereiro de 2025, ele está hospitalizado, o Papa Francisco. Ele já está com uma idade já um pouco acentuada, ele é uma pessoa já idosa e agora contraiu pneumonia, gente. Pneumonia é um perigo para pessoas idosas. Eu estou idoso, eu sou um idoso. Estou com 68 anos de idade, mas minha saúde é maravilhosa até agora, maravilhosa. Mas eu posso contrair também uma pneumonia. Então, pneumonia é uma coisa muito perigosa para pessoas idosas. Então, o Papa, hoje, ele está hospitalizado, gente. Ele está em um hospital. Ele está na ciência e não na igreja. Ele está na ciência e não no Vaticano. Lá nos aposentos dele, entendeu? Ele orou muito pela saúde dele. E os fiéis católicos também. Milhões oraram. E não resolveu nada. O Papa orando pela saúde dele. Os fiéis católicos orando pela saúde do Papa. E as orações não tiveram efeito. Ele piorou e foi internado. Ele procurou a ciência. Se o Papa Francisco tivesse ficado, veja bem, se ele tivesse ficado no aposento dele no Vaticano, com a pneumonia, ele já teria morrido. Mesmo pessoas orando para ele, entendeu? Mas não. Então ele piorou a saúde e aí foi hospitalizado. Está há 8 dias em um hospital, recebendo ali medicamentos fortes para combater a pneumonia. A pneumonia dele se espalhou pelos 2 pulmões. Então o Papa está melhorando a cada dia. Graças a quê? As orações?
Não. Graças ao fato de ele estar em um hospital muito bom na Itália, a Policlínica Gemelli. Ele está lá há 8 dias tomando medicamentos fortes. Então ele está melhorando. Graças às orações dos fiéis católicos? Não. Não. Ele está melhorando graças aos medicamentos. Gente, isso é de uma racionalidade incontestável. Oração não serve para nada. O Papa está melhorando porque ele está em um hospital. Se ele estivesse no aposento dele no Vaticano, já teria morrido. É fácil uma pessoa entender isso. Não precisa ser um gênio, uma pessoa muito inteligente. Basta uma pessoa comum entender isso aí. Entendeu? Certinho, gente? Então é isso aí. O cristianismo trabalha com ameaça, com fogo eterno, tortura eterna. E tortura é crime hoje aqui no Brasil. Entendeu? Eliseu? Você entendeu, não é, Eliseu? Muito bom. Valeu, meu amigo. Um abraço aí, gente. Valeu.